gente. Estamos aí em julho, época de férias. Para muitos um tempo de descanso, um tempo de refrigério, de viajar, de ver a família. Eu pude ficar aí 11 dias com a minha irmã e meus sobrinhos aqui em casa, o que foi muito bom, matando a saudade. Agora chegou o meu cunhado com o filho dele e nós estamos aí, né, dando uma descansada e recuperando as forças para começar de novo em agosto. Mas eu queria, através desse vídeo, falar um pouco com vocês sobre o Empower que nós fomos agora em junho e foi muito bom para mim e para o meu esposo. Quero compartilhar um pouco com vocês do que eu ouvi lá, que mexeu comigo e que trouxe mudanças na minha vida. E eu sorri, que eu falei pro meu esposo que nós viajamos, nós fomos para São Paulo para aprender com a formiga. Porque 2 pregadores pregaram sobre a formiga, que a formiga tem muito o que nos ensinar. E elas vão ajuntando, né, de pouquinho em pouquinho e chegam a muito. E elas não são preguiçosas, então temos muito o que aprender com as formigas. E uma das palavras que mexeu muito comigo foi a do Josué Gonçalves, que ele falou sobre maximizando o seu potencial na família. Ele falou sobre família. E ele falando que nós precisamos ser uma pessoa humilde. Ele falou sobre a humildade. E que uma pessoa humilde, ela tem 2 características. A humildade traz com ela 2 características. Uma delas é que uma pessoa humilde, ela tem um coração ensinável. E a outra é que ela tem um coração de servo. E aí ele falou algo muito interessante, que eu casei pra quê? Né? Quando ele falou sobre servir, eu achei interessante que ele falou assim, eu casei pra quê? Eu casei pra servir o outro. Família é um lugar de serviço. Quem não serve, não serve. Ele dizendo que nós precisamos ter esse coração ensinável. Não adianta eu ter um coração endurecido, eu posso ter o melhor professor do mundo, o melhor pai do mundo, eu posso ter o melhor discipulador do mundo, mas se eu não tiver um coração ensinável, eu não vou mudar. E eu achei isso muito interessante. Pastor Eibe pregou sobre ensinando os anjos, gostei muito. E ele falando que Deus quer nos usar na adoração, que os homens procuram talento, mas Deus procura caráter, e que tem muitas coisas que os anjos gostariam de fazer que não podem, mas que nós podemos. Então nós temos muito para ensiná-los. Outra palavra que já foi no 2º dia que mexeu muito comigo foi a do Felipe Valadão, que ele falou sobre maximizando o seu voluntariado. Ele falando primeiro que tudo é importante, que eu tenho que saber o propósito das coisas. Por exemplo, se você perguntar assim, o que é mais importante num carro? Você pode dizer, é o volante, é o pneu. Não, tudo é importante num carro. Se você tirar o volante, o carro não anda. Se você tirar o pneu, o carro não anda. Se você tirar o motor, o carro não anda. Então tudo é importante. E ele dizendo que no reino de Deus tudo é importante. E que nós precisamos saber qual é o propósito daquilo ali, qual é a causa daquilo ali que nós estamos trabalhando para Deus. Primeiro, tudo é importante. Segundo, servir não é uma opção, é uma extensão daquilo que Ele é. Servir na minha vida não pode ser uma opção, tem que ser uma extensão do que eu sou. Amor não é o que Deus tem, mas o que Deus é. Deus é amor. Ele falando, e de boa vontade gastarei e me deixarei ser gasto. Ele falando sobre a questão do voluntariado, uma igreja saudável é uma igreja de voluntários, de voluntariado. Quem eu vou servir, né? Paixão por pessoas. E a terceira coisa, por uma causa. Sabe, irmãos, irmãs, eu preciso saber qual é a causa. Qual é a causa daquilo que eu estou servindo? Por que que eu levanto de manhã e eu vou para a congregação servir? Qual é a causa? Qual é o propósito? Outra coisa
que assim, eu falei, amor, nós saímos de Araguaína e viemos a São Paulo para aprender sobre propósito. Eu comecei o ano, o Espírito Santo falando comigo sobre propósito. Eu até postei aqui um vídeo falando sobre visão, foco e amor. Visão é aquilo que eu quero alcançar. Foco é como eu vou alcançar. E amor é aquilo que não vai me deixar desistir até eu conseguir alcançar a minha visão, que é o meu propósito. E Deus continua falando comigo sobre propósito. Sobre propósito. E ali ele falou sobre essa questão da causa, do propósito. Eu preciso saber. E o Tiago Brunet pregou sobre a formiga. O pouco e o pequeno desencadeia algo positivo. A igreja tem que passar a experiência, tem que ter experiência com Deus. Ele falou uma coisa interessante. Ele falando, olha, hoje, por conta que existem o Netflix, que existem outras coisas para as pessoas assistirem, elas deixaram de ir alugar filmes, mas elas não deixam de ir no cinema. Por quê? Porque o cinema, elas têm uma experiência. Então a igreja, ela tem que ser um local onde as pessoas têm experiência com Deus. Porque se elas deixarem de ter experiências com Deus na igreja, elas vão assistir em casa. Para que ir na igreja? Para que ir no prédio? Para que ir na congregação? Se eu posso assistir na minha casa? O que faz a diferença, amado, amada, é a experiência. E o Felipe Valadão falou outra coisa que também mexeu muito comigo. Ele disse que ele e a Mariana fizeram um acordo. Eles têm, assim, um compromisso. Eles disseram que eles não vão na igreja só por ir, mas para ter uma experiência. Todas as vezes que eles vão na igreja ou que eles estão em algo de Deus, eles vão para ter uma experiência com Deus. Então eu achei assim muito importante. E o Tiago Brunet falou sobre essa questão do pouco, da formiga, falou sobre propósito. Quem vive de propósito não aceita proposta. Você sabe qual é o seu propósito. Quando você sabe para que você foi chamado, não se fere com o que os outros estão fazendo. Quando você sabe aquilo que Deus tem para a sua vida, aí eu entro no que o Espírito Santo tem falado comigo nesses dias, que nós chegamos de lá e semana retrasada nós tivemos uma palavra na nossa congregação de um homem de Deus, Bispo Hudson. E mais uma vez ele falou sobre propósito. E ele falando que o melhor de mim, a minha semelhança com Cristo, ele mostrando os homens de Deus, ele foi mostrando que Abraão tinha um propósito. Qual era o propósito da vida de Abraão? O Senhor nos chama pela palavra do propósito e não daquilo que dá lucro. Orar e perguntar o que Deus tem para os meus filhos e não, filho, essa profissão dará mais dinheiro. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado em que os nossos filhos, meu filho, vamos ver qual profissão dá mais dinheiro. Ele falou, não, ore para saber de Deus, qual o propósito de Deus para a vida dos seus filhos, sabe? Por que nesses dias, essa tem sido a minha oração diante do Senhor? Sabe, com essas palavras todas, esses dias, eu tenho parado nesse mês de julho e eu tenho analisado a minha vida. Eu tenho olhado para dentro de mim, eu tenho perguntado para Deus se eu já estou cumprindo um pouco do propósito que Ele tem para a minha vida. Às vezes você vai parar e vai falar assim, Deus, eu sou mãe, é um propósito, eu nasci para ser mãe. Eu sou esposa, você sabe que tem mulheres que nasceram para ser esposa? É algo assim, ela consegue ser esposa, ela ama ser esposa, é um propósito. Sabe, Deus, eu nasci para ser esposa, né? Eu nasci, eu sei que o casamento está aí para todos, mas o próprio Paulo diz que tem uns que nasceram por celibato, tem outros que nasceram num casa que é enfado na carne, né? Porque o casamento é algo que você precisa conseguir vivê-lo, porque não é fácil. Quem é casado sabe. Então, Senhor, eu nasci para casar, né? Eu nasci para ser mãe, é algo que faz parte do que o Senhor tem para a minha vida. E ali no ministério, aonde o Senhor quer me usar, o que o Senhor quer fazer comigo, sabe? Algo muito interessante, se você... É isso que o Tiago Brunet falou. Se você sabe, né, para que você foi chamado, você não se fere com o que os outros estão fazendo.
Você sabe para que você nasceu. A Bíblia diz que lá no Salmo 139, que é um salmo que eu amo, que o Senhor escreveu e determinou cada um dos nossos dias. Quando eu estava lá na barriga da minha mãe, Ele já escrevia e determinava. Eu acredito que a minha personalidade tem a ver com o propósito de Deus para minha vida. Esses dias ali na congregação, nesse dia mesmo que o pastor estava pregando, que o bispo estava pregando, eu comecei a me sondar e a perguntar: Senhor, qual é o meu propósito? E o Senhor trouxe assim ao meu coração: olha para dentro de você, se sonda. Eu quero deixar isso para você nesses dias. Sabe, você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a vida do seu marido, para a vida dos seus filhos, vamos ter esse compromisso de nesses próximos 6 meses orar, jejuar, buscar de Deus. Senhor, eu quero saber, eu não quero mais rodar em círculo, eu quero ter certeza do que o Senhor tem para a minha vida, qual é o propósito do Senhor para a minha vida. E ele foi falando de Abraão, de Moisés, de Samuel, de Elias, de Davi, de Eliseu, de João Batista, que todos esses homens nasceram para um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Igreja, nós estamos aqui para um propósito e eu quero deixar esse desafio para você, que você ore: Senhor, para que eu nasci? O que o Senhor tem para fazer na minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou com tantos anos e eu quero saber. Eu estava falando com o meu marido ontem, eu falei: olha, vamos orar. Nós já sabemos assim um pouco, já olhei para dentro de mim, já me sondei, já descobri o que eu gosto. A Bíblia diz que o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então que nesses dias você olhe para dentro de você, você se sonde, você se examine, você olhe o que você gosta de fazer, o que você faz bem feito e busque de Deus claramente, que foi o que eu falei para Deus. Eu falei: Deus, eu quero claramente. Esse ano eu faço 40 anos. E eu falei: Deus, nos meus 40, eu quero saber claramente o que o Senhor tem para a minha vida. Qual o propósito do Senhor para mim, para o meu marido, para os meus filhos, para que nós possamos verdadeiramente viver aquilo que o Senhor escreveu e determinou. Porque algo eu ouvi. Ele tem uma vida abundante e essa vida vem quando eu estou cumprindo o propósito de Deus. A vida abundante de Deus só vai vir quando eu conseguir cumprir o propósito de Deus. Então, fique com Deus, pense sobre isso. Um beijo, até o próximo vídeo.